apologies, Robinsons, but duty calls. I'm afraid Autumnvale is hardly automatic. And your families are what keep our engines turning and turning. Let us hope that this perfect cycle never ends. E aí? Me digam. Ainda bem que esse curso é para adultos, né? Porque, meu Deus. Enfim. Vejam como a gente tem a estrutura completinha. Em 5 minutos? 4 minutos e meio. Né? Aquele formato da montanha-russa. E a gente percebe como essa... Esse é o episódio 5. 1 milhão de coisas aconteceram antes, 1 milhão de coisas vão acontecer depois. Mas é nesse episódio que a gente vai entender o que é esse cidadão modelo. E a gente vai percebendo pela repetição. E aí como que tem o narrador por trás, e o narrador é a voz do sistema, dizendo, propagando as ideias todas. E aí pela repetição das cenas a gente vai percebendo, opa, então vai ter um negocinho aqui que vai dar errado. Mas, enfim, me contem, o que vocês acharam? Faz sentido, não faz? O final lembra um pouco o filme No Mundo de 2020. Qual filme? No Mundo de 2020. Ah, eu não conheço. Olha só. No Mundo de 2020. É de 80, só. Ah, olha só. Entendi. Que elimina a população, essas coisas. Idosos. Olha, nossa. Deixa eu anotar. O Mundo de 2020. No Mundo de 2020. Pois é. Essa questão de phase, tem um livro que chama Phase. E Sim. eu comecei a ler, e aí eu lembrei disso, mas é uma estrutura um pouco diferente que conta no livro. Porque, enfim, né, tem essa questão política de que quem é feio mora, enfim, na periferia, e aí você chega numa determinada idade, e aí algumas pessoas já aspiram ou não serem bonitos, e o que é beleza, enfim, e aí o livro vai gerar em torno disso. Daí, claramente, tem essa questão de o que é belo, e, enfim. Achei legal. Olha que interessante. É um livro isso? Eu amo que a lista ela só aumenta. Feios? Olha só, que curioso. E é muito interessante como que pega um elemento, né? O padrão de beleza, para isso ser, né, a coluna vertebral da obra, né? Que interessante. Oi, pois não. Total. O que você percebeu por que você foi direto assim? Padrão de vida dos anos 50 Estados Unidos. O que te trouxe aí de elementos? Total. A vida no subúrbio, né? A família nuclear, cadê? Quando é bem o zoom da casinha. Oh, meu Deus. O sonho americano, total. Enfim, né? Mas olha como que tem todos esses valores. E se essa estrutura da família nuclear se mantém, né, num futuro distante, ou seja, 1 milhão de coisas aconteceram, mas ainda se mantém essa organização social. E é isso controlado, né? E tem um robô, que é meio um robô antigo, um robô esquisito, dominando, né, parece que o líder, né, enfim, a gente não tem informações disso nessa parte, mas é dominado toda uma esfera, né, robôs ascenderam ao poder, toda uma preocupação interessante, mas mantém ainda uma raiz profunda ao núcleo familiar hétero,
né? Pai, mãe, filhinho ou filhinha, que a questão é fazer essa criança crescer para essa criança virar, né? A prole, que se reproduza, que tenha a sua família de novo, que é isso que mantém, né? E é muito curioso que o robô fala, né? É dificilmente automático. Então é tudo automatizado, mas não é automático porque ainda perpassa por pessoas, né? Mas é muito... Ai, como chama aquele videogame? Fallout. É. Que aí, né, por um futuro distante, as pessoas vão ficar num bunker congeladas e aí volta pro padrão de vida dos anos 50. Como assim? Né? Como assim? Que mais? Oi, pois não. Então, o que me tocou mais no filme foi a música. Hum. Essa música, Ah. ela passa uma coisa de harmonia, uma coisa de perfeição, né? E conforme falou da família americana, eu lembrei do Papai Sabe Tudo, Aham. que era um seriado que era isso, era tudo maravilhoso, o pai é maravilhoso, os filhos são maravilhosos, e a gente se encanta e acha tudo maravilhoso mesmo. Então, a música, esse formato, Sim. ele me trouxe aquela sensação de, nossa, que felicidade. Tá dando tudo certo, né? Sim. É. Fala. É exatamente a contradição entre o horror da situação e, por outro lado, a música e a educação do robô. Uhum. É um robô amistoso. Então, assim, é uma coisa tão contraditória que gera um horror. É um incômodo, né? É um incômodo muito grande, né? E a música, uma valsa. É, eu coloquei aqui, ó, Tchaikovsky. A valsa das flores. E é preto e branco e eles ficam com aquela máscara o tempo todo. É muito contraditório isso mesmo. Porque é uma música que, nossa, mil maravilhas. E o Sim. tempo todo é tipo opressor, esquisito. E... Sim. Alguém conhece de Tchaikovsky para dizer que movimento artístico ele era? Qual que era? Eu realmente não sei dizer, mas enfim, ajuda a exacerbar essa, porque é uma musiquinha, né, leve, é uma valsa. Era o final do romantismo, mas essas valsas, elas eram bem, entre aspas, assim, mais comerciais, no sentido de que elas eram feitas exatamente para serem reproduzidas e dançadas nos grandes bailes da época que você ainda tinha o salão da nobreza e tudo mais. Entendi. Ou uma burguesia, né, tentando imitar. Então era para circular mesmo, né, a música. Olha que interessante. E a valsa também, ela teve um momento importante na história, porque representava o domínio dos austríacos naquela época, né, ao sul. Então, era uma época da nobreza, né? Uma imponência, né? Imponência, né? E na Rússia também tinha essa mesma nobreza. Tchaikovsky, eu não sei. Eu realmente eu não sei dizer. Mas com certeza tem questões aí que são, né? Ah, o Laranja Mecânica é o Beethoven, né? Não à toa, né? Isso passa uma ideia de que é alguém de cima que está mostrando como você tem que imitá-lo. É, exato. É. E é a dança que a família nuclear, todas as famílias nucleares vão repetir e vão fazer, né, várias vezes. É a questão dos anos 50, né? Espaço. Família de comercial de margarina, né? A gente tem uma série de criações de cinema, de livro que mostra isso aqui, Mulheres Perfeitas, por exemplo. Sim. É muito isso. E o primeiro original, inclusive, o final não é bonitinho, que nem esse Panicore Kidman e o Matthew Broderick, não. Ele tem um final mais pesado. Sim. Mas é isso, quer dizer, esse mundo que pode ser utópico para um homem, que vai ter as mulheres sempre ao seu dispor, as mulheres é uma coisa horrível. Sim. E dá a ideia de ordem, né? Aí é muito Sim. Enfim, eu não vou dar spoiler do resto, mas é muito legal. É muito legal. Cada episódio é exatamente nesse formatinho, comecinho, meio e fim, super redondinho, né? É bem interessante. Mais alguma coisa sobre o curta? Muito bem. E aí, pessoas? Enfim, isso é só um mero exemplo, pensando a estrutura narrativa da distopia, né? Então é como se esse episódiozinho ele ajuda a gente a pensar as obras como um todo.
E aí, indo para uma parte mais assim filosófica, agora que a gente já entendeu a estrutura e a forma, pensando como que a ideia da projeção distópica ela vai ter sobre o que se fala, quais são, né, as ideias que vão aparecer no fundo aí, né? Geralmente, a ideia ela vai aparecer no personagem. O personagem ele traz consigo, nas características físicas, no comportamento, com quem ele se relaciona, etc. e tal, vários e vários elementos. E aí depois a gente vai ter objetos, roupas, alimentos, enfim, como que a casa está organizada, como que um desdobramento do próprio personagem, né? Que ideias são estas? Por exemplo, o sistema, né? Geralmente, numa obra distópica, o sistema político, e aí o sistema da obra, né? Não do mundo social externo, mas ele é centralizado. Então, ele é muito, muito dividido. Né? A gente vai ter um grupo de pessoas que é claramente uma elite que está num poder. Depois a gente vai ter, né, uma camada do que seria a classe média. Depois a gente vai ter uma camada de trabalhadores braçais e, às vezes, os esquecidos dos esquecidos, os marginalizados. Às vezes é em classe social, às vezes é em casta. No caso do conto da Aya, é uma divisão em casta. Qual que é a diferença? Na casta, você nasce e morre naquela casta. Não tem a possibilidade de você mudar de condição. Na classe social, talvez isso é possível, né? Ou, às vezes, é uma mera diferença ali, uma divisão em grupos, né? Mas a ideia de que toda esse conjunto de personagens divididos em grupos obedece, está rendido, é oprimido por um pequeno grupo ali de uma elite. Então, aquele formato do triângulo, né, ele vai aparecer o tempo todo. Qual que é o modus operandi político? Geralmente, totalitário. Então, a imposição, né, por meio da violência, por meio de um exército, de uma polícia, enfim, a gente vai ter forças coercivas muito bem institucionalizadas. Polícia do Pensamento, no 84, os bombeiros no Fahrenheit, os olhos no conto da Aya, enfim, a coisa vai de um jeito gigantesco. Para esse sistema centralizado se manter em pé, ele precisa, né, ter ali as suas ferramentas, as suas mãos que vão, né, controlar fisicamente a população. Se você não seguir essa regra, vai ser preso, vai ser estuprada, vai levar um choque, vai ser torturado, enfim, vão ter consequências muito violentas se você tenta escapar. E são obras em que a questão do trabalho vai aparecer com muita força, muita força. Quanto mais dividido em classes ou em castas, mais vai ficar claro qual que é o trabalho que essa classe exerce. No conto da Aya, isso fica assim muito, muito direto. Tem ali uma casta de empregadas domésticas, uma casta de escravas sexuais, uma casta de mulheres de elite e uma casta de esquecidos e marginalizados, né? Então, dependendo do que as pessoas fazem nessa linha de produção aí, isso delimita o espaço em que essas figuras circulam. E aí é muito curioso, né? Enfim, eu estudo, né, o conceito de trabalho nas obras, né, e na pesquisa e tudo mais. É muito curioso como, na maioria dos casos, o protagonista ele sempre é uma classe média. Ele nunca vai ser o proletário, o esquecido, o marginalizado, e nunca vai ser a elite. É sempre essa camada intermediária que tem a ilusão de que está próximo do topo, mas a hora que o calço aperta, geralmente o personagem percebe: opa, eu estou muito mais próximo da base da pirâmide do que do topo, né? Como que isso aparece? Nas roupas, né? Então, os uniformes, as divisões de uma casta ou de uma classe para outra vai estar muito no que pode ser vestido, do que, né, enfim, o que não pode ser usado, né, enfim, marcando, né, quem é trabalhador, quem é proletário, quem ali habita um determinado espaço de privilégio, de elite e tudo mais. Outro elemento que vai entrar em contato direto com os personagens, a tal da tecnologia, né?
sejam aparelhos tecnológicos, né, enfim, telas, né, devices, né, essas tralhas todas que passam pelas mãos dos personagens. Às vezes a tecnologia é a maneira em que esse trabalho é executado, numa fábrica, numa coisa meio Minority Report, né, que é uma tecnologia meio ali já projetada, enfim. Às vezes é a própria ciência, né? O uso de remédio, o uso de drogas, né? Enfim, no caso do Admirável Mundo Novo, por exemplo, a soma, né? Que era o remédio que as pessoas tinham que tomar para ficar num torpor, isso funciona como um aparato de controle tecnológico. Então, a maneira de viver, os meios de vida são ultrapassados, são atravessados pela tecnologia, porque é uma história que se passa num ambiente extremamente urbano. E aí, quando tem o contraste com o campo, no campo não vai ter isso. O campo ele vai ser ali a fuga idílica, né, no Fahrenheit, né, o finalzinho do Fahrenheit que eles vão, né, para um retiro ali de filósofos e tudo mais. Que mais? Valores sociais. A ideia de que existe uma servidão e que a grande parcela das castas, das classes, dos grupos serve e está à mercê de uma pequena elite, de um líder ali, etc. E que é preciso, é imposto, né, não é uma coisa que vem do nada, da cabeça dos personagens, mas que ou você perde a sua liberdade própria ou você morre nesse sistema. Né? Então, você perder as suas liberdades a custo de um Estado, mas não é um Estado democrático, é um Estado totalitário, que controla, que oprime. O que geralmente não pode se fazer num universo distópico? Produzir arte, pensar por conta própria, sentir prazer, expressar seus sentimentos, sentir amor, demonstrar afeto. Nessa parte, quando a gente vê as proibições e fala, meu Deus, estamos vivendo numa distopia. Não, respira. Não estamos. Por quê? É um comentário satírico e alegórico das relações sociais. De como que esse espaço da arte, da reflexão, da cultura é um espaço extremamente importante e que vai ser justamente o primeiro que vai ser tolhido. Se a gente lê uma obra de 1930 e fala, caramba, essa é a minha vida até hoje, significa que o nosso modo de vida mudou muito pouco desde 1930. Claro, não vou ser anacrônica, né, enfim, etc. e tal, mas no cerne da questão ali, né, na raiz da coisa, o que vai operar? Uma minoria oprimindo uma maioria através... Né? Como que eu vou controlar? Como que eu vou convencer? Como que eu vou deixar essas pessoas rendidas ao meu poder? Tirando a capacidade de pensar por conta própria. Tirando o tempo desses personagens. Isso da repetição do trabalho são jornadas de trabalho longuíssimas. 14, 18 horas. Às vezes o personagem é um escravizado que está, né, no trabalho o tempo todo. Porque eu não vou ter tempo de pensar por conta própria. Eu não vou conseguir me relacionar com outras pessoas para formar ali, né, enfim, poder expressar o meu amor, conhecer outras pessoas. E aí é nessas brechinhas que geralmente é o incidente inicial, que coloca a montanha-russa em movimento. É um personagem que conhece outro que nunca tinha percebido, ou que começa a sentir coisas e tenta lidar com o que é aquele sentimento. Isso vai aparecer muito no Nós, do Zamiatin, que era proibido, né, sentir amor e sentir afeto. Ele era muito racional e mecânico, e ele começa a refletir e pensar por conta própria. Né? Então, vejam como que todas essas questões atravessam os personagens. E é através do personagem que a gente percebe o funcionamento social. E aí, às vezes, a gente se identifica com o personagem, às vezes a gente fica, meu Deus, por que você fez isso? Claramente não dava, claramente não podia. A gente, né, começa a brigar com o personagem deixa a gente maluco. Porque é justamente isso, a alegoria e a sátira funcionando o tempo inteiro. Me digam, comentários, questões. Fala, pois não. A questão que você falou do trabalho, exaustivo, etc. Uhum. Eu vejo muito nos surpresas, é o contrário. Coisas que se fazem sem sentido nenhum. Uhum. Tem os filmes, tem um mundo específico, tem os jogos que são Uhum. totalmente inúteis. No
O personagem até fica questionando a esposa sobre qual é o sentido disso, qual é a história que tem a contar, e não tem nada para contar, né? Nada para refletir. Então, eu acho que tem dois caminhos, né? Uma é você deixar todo mundo fazendo coisas que não faz sentido nenhum, que é o que a gente vive um pouco hoje, né? E o outro é você trabalhar o estranho, que eu tive em 1984, você não ter tempo para pensar e também não poder pensar, está sendo ser privilegiado, né? Então, você pode dar a liberdade da pessoa pensar que está livre, que está ocupando seu tempo, ocupando espaço. A ilusão de liberdade, né? Está sendo induzida a pensar que é livre, né? Ou você pode, através da opressão mesmo, né? Acho que há dois caminhos na discopias, no tempo, são dois caminhos. Um através da opressão e outro de uma falsa liberdade, que é você dar motivos, esqueci agora a palavra, né? Mas que você consiga sair do seu dia a dia, não pensar, porque não há necessidade. Tem tanta coisa boa para fazer, que na verdade não te leva a nada, que você se distrai. Muitos ensaios para distração. O ócio, né? O ócio que não é ócio, né? Aliás, o ócio é ruim, né? Não pode nenhuma distopia. Não pode, O ócio te faz pensar. Sim. O ócio é o que nos salva. Sim. Então você não pode ter tempo para o ócio, que o ócio te leva a pensar. A gente vai ver muito isso no Fahrenheit, contrapondo o marido e a mulher. Porque o marido é o cara que vai trabalhar fora e a mulher é a mulher que fica em casa sendo absorvida. Tem muito a ver com a divisão sexual do trabalho. Enfim. E a criança. Exato. Que é que pensa que é considerado meio maluco. Exato. Nossa, o papel das crianças é maravilhoso. Sim, sim. Guarda esse pensamento que a gente volta nele semana que vem. Oi, fala. Porque não só a questão da reflexão, mas que tem tudo a ver com o que ele falou, mas a questão do embotamento da sensibilidade, né? Na verdade, é tanto a parte racional quanto a parte da sensibilidade. E esse último item, né, que é proibido, arte, reflexão, prazer, sentimento, sabor, para mim, assim, é evidente no V de Vingança, no filme. Total. No filme, porque o que o V faz, o que o V cria naquele subterrâneo dele, é exatamente um catálogo com as obras de arte, desde filmes, esculturas, pinturas, música, quer dizer, é exatamente tudo aquilo que é proibido, né? E ele cultiva exatamente como forma de resistência. Então, Exato. claro. E como que essas obras são um mecanismo que façam com que a gente reflita. É metalinguístico até, né? Enfim. Tinha alguém aqui com a mão levantada, que eu vi de canto de olho. Não? Fez sentido? Certo. E aí, tem um texto que, enfim, né, esse livro Realismo Capitalista, não sei se vocês já ouviram falar. O primeiro capítulo, ele é assim, eu queria muito ter pensado nesse título porque ele é brilhante. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E aí vejam como que essas obras todas de distopia e de ficção científica, e se, né, eu vou especular no mundo imaginativo, numa história que não existe, que não é realidade, com personagens, mas a gente tem muito mais ferramentas de imaginação para montar o fim do mundo do que pensar uma possibilidade de destruir o capitalismo. Então, o Mark Fisher, quando ele pega assim, o cerne da questão. Por que a gente consegue imaginar tribos, línguas, etnias, planetas, modos de vida, etc. e tal, mas a gente não consegue imaginar, conceber a possibilidade de destruir o capitalismo. E ele pega como exemplo aquele filme Filhos da Esperança, que é com aquele ator, o Clive Owen, que é um filme de 2009. 2009? Agora me foge o ano. Que a premissa é a seguinte: futuro distante, as mulheres não conseguem mais engravidar, e aí a taxa de natalidade vai descendo, descendo, descendo. O que a gente vai fazer, então, para conseguir sobreviver como espécie? E aí vai ter todo lá o protagonista, enfim. E aí, como que a partir disso ele vai analisando, né, o filme como um todo, percebendo várias questões de imaginar coisas que, caramba, né, de onde foi que o autor ou a autora tirou isso, mas é impossível conceber a destruição do sistema. E aí, quando a gente puxa
essas obras todas, a gente sempre volta para um núcleo. Ah, é o núcleo da família. Ah, é o núcleo de uma elite no poder dominando a maioria. Ah, é um núcleo em que as pessoas ainda precisam trabalhar, mesmo tendo máquinas que fazem tudo. E ainda assim tem pessoas fazendo funções inúteis. Mas ainda existe o controle através do trabalho. Sabe assim? E aí, como que o Fischer ele vai dizer o seguinte: essas obras distópicas, ao imaginar, e aí é uma coisa filosófica complexa, ao imaginar tudo que deu errado, e se tal e tal coisa, né, enfim, o pessimismo, se na utopia a gente faz a projeção, e se o mundo perfeito fossem só de mulheres, eu percebo o que tem de errado na minha sociedade. E se um líder totalitário vigia e controla o que todo mundo faz, a polícia do pensamento, etc. e tal. A gente olha para a nossa realidade e pensa, o que eu posso fazer para não chegar nesse ponto? Então, vejam como que é um olhar de um lado oposto. Em um eu percebo o problema, e o outro eu sou forçada a entrar em movimento. O que eu preciso fazer para não viver o conto da Aya? Para que a gente não chegue nesse ponto, né? Então, ao imaginar a destruição, o desastre, a gente começa a perceber, não está resolvido nas obras. As obras não vão trazer essa solução. Mas a gente vendo que deu errado, percebe, poxa, mas podia ter feito o quê? Podia ter feito tal coisa, podia ter feito isso. Olha como que a gente vai começando a pensar em possibilidades a partir do prédio em ruínas, do prédio desabando. E aí é muito curioso que tem isso, né, do tempo, enfim, o futuro distópico, etc. e tal. Sempre vai haver essa ruptura entre passado e presente. Tem lá, as mulheres tiveram um problema biológico, não conseguem mais engravidar. Mas nunca é explicado como que se chegou nisso. Tem lá a sociedade que os bombeiros eles queimam os livros em vez de apagar incêndio. Não se explica como que chegou nesse ponto. Tem essa ruptura entre o passado da origem, o que deu essa catástrofe, e como que essa sociedade foi entrando em movimento. Justamente para fazer, enfim, isso é muito complexo, isso é muito profundo, para trazer a ideia de alienação. Quando a gente está alienado, a gente não entende como as coisas funcionam. Não é que eu sou alienado, eu sou burro. Não é isso. Mas eu não entendo a totalidade do processo. Eu não entendo o processo histórico. Como que um desdobramento de um caos ambiental, enfim, ecológico, tem a ver com o modo de extração de recursos lá no século XVI. É tirado isso da gente, pela maneira, e a gente... mundo político, social, vida real. A gente não consegue ter noção disso e, por consequência, os personagens também não. Então, o personagem não lembrar quando que começou a acontecer, ou vem um lampejo, um sonho. Sonhou com alguma coisa e depois esquece. Ou tem ali um livro, né, misterioso, esquecido, que conta, mas pouca gente tem acesso. Então, não tem essas conexões de passado e presente, e aí passado e presente interno da obra, justamente para esse horror, para esse pessimismo todo ficar em pé. Então, é estar estranho, estar alienado de como que as coisas todas funcionam. E isso... né, essa paralisia e essa ideia de que não há esperança é um argumento muito forte usado pela Dama de Ferro, a maior neoliberal que já existiu, que foi a Margaret Thatcher. Ela dizia com todas as palavras, não há esperança. Está posto. Não há esperança nesse sistema. Vocês estão achando que a gente vai conseguir... Vocês não vão conseguir nada. Absolutamente nada. Então, muitas das vezes, a propaganda do regime está na cara, literalmente, nos pôsteres, nos dizeres que os personagens vão se deparar ali pela rua, pelo